Boa noite. Aqui é a Silene, como sempre, desvendando o enigma de como nós e o universo funcionam. Como é possível ter a vida que você quer, do jeito que você deseja, simplesmente encontrando a verdade. E o tema de hoje é: como posso ter a vida que eu quero se Deus não me ajuda? Ele existe? É uma pergunta que vem sendo feita há milhares de anos, não só por você. E isso ajuda, né? O nosso desenvolvimento. A gente sempre fala, meu Deus, né? Alguma coisa não está dando muito certo, a gente fala, meu Deus. Então, aqui hoje eu estou numa tentativa de explicar o inexplicável. Eu vejo muitas perguntas, quem é Deus? E que eu também tive essa pergunta por muitos e muitos anos. E eu sei que é um enigma, sim, quem é Deus? E eu também tive essa dúvida, né? Então, isso também que me levou a estudar, a entender um pouco mais. Mas eu vou procurar dar o máximo do que eu possa nesse curto período de tempo que nós temos aqui. Então, a ideia é que você entenda, isso fica muito claro para você o conteúdo, beleza? Se não, que pelo menos que eu consiga plantar essa semente, uma semente de curiosidade para que você possa descobrir, posto em suas próprias experiências, como você descobrir a verdade. Quem é Deus? Ele existe? Digamos que você se pergunta, quem é Deus? Ele existe? Mas uma pergunta que é bastante feita, né? Eu não consigo sentir a verdade de que Deus existe. Então, tem pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus em si ou no universo, ou como ele foi feito. Então, isso é uma pergunta, não é a minha pergunta, tá? Eu estou repetindo algumas perguntas para depois a gente falar a respeito. Então, Deus simplesmente permite que as coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Ou outra pergunta, Deus castiga? Então acontece alguma coisa, as pessoas colocam, isso foi a vontade de Deus. Quem é Deus? E também essa pergunta, como posso viver a vida que eu quero se Deus me ajuda? Se Deus me ajuda, será que Deus existe? Bem, a conclusão que a gente tem chegado nos últimos estudos é que Deus existe e que nós somos a extensão de Deus, ou seja, que nós somos um pedacinho de Deus em evolução, né? O que eu não sei bem como seria essa expressão, mas é que como é colocado, não é na física quântica, mas é que nós somos centelhas divinas, né? Centelhas divinas. Então, Deus é amor incondicional por tudo e Deus é paz profunda, que nós somos extensão e o poder de criação e manifestação da realidade. Inclusive, recentemente saiu um livro, né, que nós somos, que tudo no universo é criado por nós, que nós somos, é como se Deus tivesse individualizado em cada um de nós e que nós, o todo, cada ser humano, cada um está num processo de evolução. Então, seja um ser humano, seja cada coisa que existe no universo é um pedacinho de Deus. Então, o todo, tudo que existe é Deus. Então, mas existe uma força maior que emana tudo isso, que é o que chamam de o campo eletromagnético que existe aqui em todos os lugares. E que nós ganhamos inteligência para ir um autodesenvolvimento, seria um caminho. Agora, qual que é o objetivo da Silene com esses estudos? Meu objetivo, não estou visando o outro lado da vida, tá? Eu estou visando que esses conhecimentos, o que nós podemos pegar desses conhecimentos e aplicar na nossa vida aqui, agora. Então, esse é o meu maior objetivo. Claro que para a verdade, saber para onde que a gente vai, qual vai ser o final do mundo, isso não é meu objetivo, mesmo porque nós, seres humanos, a gente tem uma média de idade aqui na Terra, né? Então eu não conheço ninguém com 150 anos.
Então, eu já estou com 51, então, se eu ficar mais 50, já vou estar meio gagazinha, mas uma gagá consciente, é o que é o meu projeto de vida. Mas a questão é, o que que nós precisamos fazer aqui? O que que nós podemos desenvolver? Então, a gente vem num processo de evolução muito acelerado nos últimos 200 anos, graças a Deus. E vamos dar continuidade ao meu script, que eu já comecei a dar uma desviada, né? Então vamos primeiro tentar entender o que causa toda essa confusão em nossa cabeça. Você já parou para pensar quantas nações no mundo... aqui, nós estamos no mundo, aqui nós estamos no Brasil. Eu estou no Brasil, não sei onde você está. Mas nós temos aí várias nações, né? Então, a gente difere pelas línguas. Aí, então, pensa o seguinte, cada uma dessas nações, elas dividem em crenças, e que cada uma delas, essas crenças, elas julgam estarem corretas. Deixa eu pegar um complemento aqui. Eu vou precisar desse livro para contextualizar. Então, nosso mundo, ele é dividido, né? Nosso mundo aqui é por países, mas para Deus não existe país, a nação é única. Tanto que existem as verdades universais, que depende de línguas, a gente acaba entendendo uns aos outros. Então, a questão é, todas essas nações, e aí elas se dividem depois por religiões, ou aglomeram, como que eu poderia falar? Algum tipo de crença, ideologia, né? E imagina o seguinte, cada uma dessas crenças, elas acham que estão corretas. E que cada uma se diz dona da verdade. Como eu falo, eu não discuto religião. Por quê? Porque, para mim, eu procuro ver o todo. Então, não é religião. Eu trago algumas questões que nós acabamos falando um pouco sobre as religiões como um todo, mas para que nós conseguimos entender e nos colocar na vida. Então, aqui no Brasil, existem pessoas, e de algumas religiões, por exemplo, que acham que Deus, ser de Deus é um determinado tipo de pessoa, que se você não é daquela religião, por exemplo, você não é de Deus. Então, a questão é, se você é de Deus, eu não sou de Deus, entende? E o que faz com que essas nações, as religiões, pensem que se você é isso, você é de Deus. Se você não é de Deus. Aí eu trouxe só para você ter uma noção. Aqui é o livro do Joseph Campbell, que é As Máscaras de Deus. Então, ele estudou por muitos anos sobre as religiões, as ideologias, e ele catalogou, eu não sei a quantidade, mas me parece que tem mais de 300 deuses, né? As pessoas entendem. Então, as religiões, elas colocam ali, tem o Deus isso, o Deus Y e o Deus Z. A questão é o seguinte, no final, todos acreditam em uma força maior. Todos acreditam e entendem que existe um enigma, que existe como se fosse um segredo universal, né? De quem realmente Deus, porque o homem, ele quer colocar Deus como sendo uma figura, né? Uma pessoa, um ser. Então, todos falam da mesma força, no final de contas. Todos falam de um ser maior, de uma energia. E o que difere as nossas religiões, as nossas ideologias,
são as histórias que cada povo, né, que cada aglomeração, que cada país, não que cada religião em si, ou ideologia, conta para nós. Como eu venho falando, qual que é a ideia? Que a gente entendeu o universo e qual o nosso lugar nele, quem nós verdadeiramente somos. Como? Para que nós entendamos quem nós somos, a gente tem que passar por tudo isso para entender aí as nossas histórias e como nós funcionamos e o que, que a gente pode melhorar no final de tudo, entendendo tudo isso, o que, que sobra para a gente melhorar as nossas vidas. Esse é o objetivo, eu estou sempre lembrando disso, para que não seja confundida com religiões, né? Porque não é esse o objetivo. O objetivo é fortalecer o ser humano. O objetivo é que você entenda quem você é e como você pode usar isso ao seu favor. E depende da religião que você esteja. Não é o objetivo aqui é desclassificar ou classificar qualquer religião, entidade, coisa assim. A ideia é entender o universo, você e o que você pode melhorar. Esse é o objetivo do meu trabalho. Então, se você fosse, por exemplo, o que eu costumo pensar, se você fosse um índio, sem qualquer contato com o homem, em que Deus você acreditaria? Que língua você falaria? Sabia que ainda existem, como chama, tribos que ainda não têm contato com a civilização? A nossa civilização? Então, essas pessoas são seres, filhos de Deus, como nós, e têm a sua crença. E todos têm. Sabe o que eu acho mais incrível? Que todos têm que ter uma crença. Todos que acreditam em alguma força maior, porque essa força está em todo lugar. Mesmo que a gente não veja, essa força está. Então, e isso, o homem, com a sua inteligência, com o seu córtex, né? Ele começa a idealizar. Então, e quem que está certo nessa história? Todos, né? Por exemplo, se você nasceu no Japão, por exemplo, em que Deus você acreditaria? Que língua você falaria? Possivelmente japonês, eu não sei quais são as religiões que tem lá. Se você tivesse nascido em um país desconhecido, um país qualquer, que fala línguas diferentes, que tem os seus conceitos, suas histórias, no que você acreditaria? Então, eu peguei um pouco, eu fiz uma pesquisa rápida, né? E as maiores religiões do mundo, quando o assunto são as maiores religiões do mundo, a composição muda consideravelmente. Isso eu estou lendo aqui, que foi uma pesquisa que eu fiz, tá? Dados disponibilizados pela CIA, a inteligência dos Estados Unidos, afirma que as maiores religiões do mundo são, deixa eu ver, cristianismo, com 31,4% da população, o islamismo, com 23,2% da população mundial, e o hinduísmo, com 15% da população mundial. Aqui no Brasil, nós temos, quando foi feita essa pesquisa, nós tínhamos, era 64,6% de católicos, 22,2% de evangélicos, pessoas sem religiões seriam 8% e espírita 2%. Então, religiões da matriz africana é 0,3% e outras religiões 2,7%. Então, o que eu poderia dizer em relação a essas pessoas todas? São filhos do mesmo Deus, têm o mesmo Deus em si, têm os mesmos direitos. Então,
Quem viu realmente Deus de verdade? Quem pode afirmar e provar que viu Deus? A gente vem aí desde do que se tem da história escrita, né, que é coisas ali de antes de Cristo, de 3.000 anos. Não existe nada que o homem fazia, inclusive alguns deuses de ouro, né? Então, nunca ninguém viu Deus em carne e osso. Por quê? Porque Deus é energia. Ele está em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus não é pessoa. Deus não é nenhuma das formas que os seres humanos imaginam. Mas está em todos os lugares ao mesmo tempo. E não importa qual sua crença, qual a sua religião, qual o seu planeta, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está em todos os planetas, ele está no mundo e em outras galáxias. Isso aqui é mais incrível. E você tem essa força em si. O que enfraquece o ser humano é a ideia de buscar Deus em outros lugares, quando Deus, toda essa força, está dentro de si. Quando nós buscamos fora de nós nos enfraquecemos. Então, as religiões, também não estou dizendo, se a pessoa acredita, quando você põe o foco da tua crença, se aquelas pessoas, essas religiões todas que existem, ela acredita de verdade e ela sente no coração, é real para ela, é uma verdade para ela. E se ela consegue usar essa força, porque quando você usa essa força que você acredita em determinada religião, em determinada crença, que te fortalece, você consegue canalizar essa tua força para que as coisas realmente aconteçam. Então, quem é Deus? Deus é energia e está em tudo e em todos ao mesmo tempo. Porque cada um está em um processo de evolução. Se a pessoa, hoje, ela está praticando mal, ela está no processo de evolução dela. Ela vai responder e responde que não é questão de ser castigo pelas coisas que ela fez, como a causa e efeito. Então, a energia, quando nós agregamos energia negativa e praticamos coisas adversas ao que é a vontade do Pai, que é a vontade de Deus, obviamente a gente acaba tendo as dificuldades, os problemas, eles aparecem. Então, todos nós temos a centelha divina e temos o ego, que são as nossas crenças. Então, essas pessoas que prejudicam os outros, elas vivem, de alguma forma, no processo ainda com o complexo R, né, que é o nosso cérebro mais antigo, antes do córtex. Então, ela vive mais no... É o cérebro mais antigo que a gente coloca como um lagarto, ele parece um lagartozinho, né? São pessoas que vivem na sobrevivência, ela está num processo de evolução. E como as pessoas que já estão num processo de evolução maior, um processo de evolução, não sei se é maior, mas um processo de evolução diferenciado, vibrando mais na energia positiva e procurando ser cada dia uma pessoa melhor, o que nós temos que fazer é procurar vibrar e aprender a vibrar na energia positiva. Porque mesmo que você é uma pessoa boa, né, é uma pessoa que pratica o bem, mas você tem muito medo ali do mal, das coisas ruins, quando nós vibramos na energia, né, nós vibramos no medo, a gente se conecta com aquela energia das coisas que podem acontecer de errado.
Agora, vou sair um pouquinho do script. Eu lembro que meu filho tem 12 anos, 18, há mais ou menos 19 anos atrás, eu trabalhava como vendedora de seguros. E eu lembro que era um dia que era rodízio do meu carro e na época eu não tinha meu filho ainda, então eu estava com o pai dele. Eu lembro, eu morava ali na Bela Vista e abaixo eu tinha um viaduto e eu descia, eu tinha um cliente às 10 da manhã em um determinado, no Itaim. Então eu falei assim, eu vou descer e vou pegar o ônibus e vou. Aí o meu ex-marido falou assim, mas ali é perigoso, deixa para ir outra hora, né? Vai de carro. Eu falei, não, é tranquilo esse horário. Complicado, porque olha só, como ele falou do que poderia acontecer alguma coisa, que ali era perigoso, e eram 10 da manhã, eu fui no cliente na volta, eu falei, na volta eu volto aqui, desço ali e subo para pegar o carro. Era 9 de julho, eu subi ali para Bela Vista. E na volta eu tive um problema muito sério, porque então eu tinha que subir uma escadaria, ali tem umas escadas, quem mora na região sabe, e eu voltei. Quando eu estava voltando, foi bem desagradável, não vou contar exatamente o evento, foi muito. E uma pessoa acabou me abordando ali, era ladrão, e a minha sorte é que tinha pessoas por perto que poderia. E eu estava. Parece que ele queria fazer alguma coisa comigo, além de pegar dinheiro, essas coisas. Eu também estava sem dinheiro. Mas, assim, eu lembro que quando eu vi aquele homem, eu imediatamente eu lembrei do que o pai do meu filho tinha falado de manhã, e aquilo parece que a energia dele, né, conectou. Então, eu tenho visto muito isso. Tem muitas coisas boas que me aconteceram também, que a gente conecta e você percebe quando você realmente estava vibrando isso ali que você atraiu. Então, o que eu quis dizer aqui? Que nós temos pessoas ainda nesse processo de evolução que eles atrapalham, né? Acaba as pessoas que estão agindo de uma maneira correta, a gente acaba sendo vítima deles, mas para que nós nos afastamos dessas coisas desagradáveis que acontecem, para a gente vibrar na energia positiva. E como que a gente faz isso? Vigiando nossos pensamentos, agradecendo pelo que nós temos. Então, tem uma série de passos que você pode fazer para você melhorar a sua vida. Vamos dar continuidade aqui? Então, o que era? Eu vou começar a não fazer mais script, porque eu falo. Então, eu estou falando da energia, né? O que acontece. Bem, no entanto, essas pessoas, elas têm a chance de mudar a todo momento, né? Vibrar na luz também, no amor, mudar seus modos de pensar, seu modo de vida. Então, porque todos têm o poder de Deus dentro de si. Algumas pessoas pensam ser no coração, num lugar específico, mas não é. Toda a nossa energia, porque, como eu falei, Deus está em todo lugar, Ele está aqui, em tudo. E nós, como humanos, nós temos um poder maior, porque nós temos o poder de nos conectar com Deus, o poder de falar com as nossas células. Então, o coração, vamos pensar que o coração é o motor, e que se você conversar com as suas células, você consegue aumentar a tua força, a tua energia, você mudar a tua energia. Então, é você fazendo as perguntas certas para as tuas células. Então, talvez você já possa ter entendido que Deus não pode e nem tem o poder se você não acessar, não fizer as perguntas certas para Ele. Por quê? Deus não permite que as coisas ruins aconteçam. Ele não tem esse poder, porque o poder está em nós. Cada célula do nosso corpo, são micro, né? Que formam toda essa célula, tem o poder da conexão. E nós temos o poder de falar com as células, que é onde, né, Deus está em nós. Então, quando nós falamos, que nós nos conectamos com amor, e pedindo exatamente o que nós queremos e sentindo, porque Deus só responde ao sentimento.
Então tem que ser a emoção. Que a emoção, ela causa alterações no nosso corpo que nos mostra aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós sentimos. Então, essa emoção, ela é que aflora aquilo que a gente precisa, ou aquilo que a gente, às vezes até aquilo que a gente não quer. A gente fabrica isso porque nós temos esse poder. Então, Deus não permite nada. Deus só é amor. Ele só responde ao amor. E ele te autoriza a acessar o seu poder. Assim, veja, quando ele permitiu o nascimento de Jesus na Terra, Jesus trouxe a boa nova. E Jesus disse, amai-vos uns aos outros. E o que nós temos hoje? Ele também disse, primeiro o reino dos céus e lhe será acrescentado. O que quer dizer isso? Normalmente as pessoas pensam que tem que morrer. O reino dos céus significa você estar bem com você conseguir o que você quer da vida. E você sentir Deus em você. Então, por que ele disse isso? Porque ele estava ensinando metafísica. Só que era uma época muito atrasada, né? Então, ele disse o poder que você tem de você criar. Então, se você se conecta com você, com o seu eu verdadeiro, com Deus verdadeiro, tudo mais lhe será acrescentado. Você vai viver nos reinos dos céus, você vai viver bem. E terá o que você quer, tudo mais. Não existe em nenhum lugar dizendo, escrito, que você não pode ter o que você quer. Mas sempre foi dito, principalmente no cristianismo, isso vem sido falado. Outros também, Buda, cada um falou da sua forma, mas todos estão falando de uma força maior de que você precisa se conectar com ela. E normalmente as pessoas estão desconectadas, então procura lá fora, e aí fica complicado, né? Então, quando ele diz, amai-vos uns aos outros, ele também disse, amai ao próximo como a si mesmo. Amai ao próximo como a si mesmo? Como? Se as pessoas estão cheias de medo, o medo atrapalha, você não consegue amar se você tem medo. A raiva, o rancor, a mágoa, a inveja, o julgamento, todas essas coisas e outras que eu não citei aqui, críticas. E não é só com os outros, às vezes a gente pensa assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Será que você não faz mesmo? Não que você esteja fazendo mal para os outros, você está fazendo mal para você mesmo. Então, quando você se julga, quando você guarda rancor, quando você tem mágoa, quando você tem inveja, ou quando você se nega a querer coisas também, porque você acha que você não é merecedor, você não está sendo uma pessoa boazinha. Então, nós aprendemos tudo errado, nós aprendemos que ser bonzinho é só você não machucar os outros, mas a gente está se machucando. Quando você vibra no medo, na raiva, na dor, na inveja, em tudo que, mesmo que você não faça nenhum mal para ninguém, você está machucando você. E se você todas essas energias, elas te distanciam do que você quer. Então, você não consegue. Então, como que nós podemos amar aos outros se estamos maltratando a nós mesmos? Então, se você se julga, se você tem medo, se você vibra no medo, não que você não possa ter medo. Isso é humano. É você se observar e perceber que você está nessa energia e você consegue sair porque você tem esse poder. Deus te deu esse poder, você nasceu com ele. Então, todas as emoções negativas, elas sim, estamos maltratando. Esse é um maltrato tão grande que nós fazemos conosco, que as doenças, né, as falências,
tudo o que acontece, falta de emprego, relacionamento, todas as coisas que não estão bem na área da vida, da sua vida, na área de nossas vidas, é porque a gente, de algum momento, está vibrando nessas emoções. Então, está maltratando o corpo. Então, como pode amar ao próximo se não ama a si mesmo? Então, você precisa realmente se livrar disso, porque Deus não castiga. Isso é simplesmente causa e efeito e a vibração. Se não se aprende a usar a vibração de maneira correta, não tem como, não tem jeito. Vai sim sofrer as consequências. Deus é amor. Ele só está aguardando a sua vontade. Então, qualquer coisa que te aconteça, não foi a vontade de Deus. Não, porque Deus quer que você se ame. Deus quer que você viva a vida que você quer e deseja, dentro da verdade da vida. Se livrar dessa carga que impede da sua verdade. Então você não pode dizer, como posso viver a vida do jeito que eu quero se Deus não me ajuda? Não pode. Tudo está disponível para você agora, é livre. Mas, como foram anos e anos de somatização, é necessário, sim, você ter conhecimentos para você ir limpando, se livrando, entendendo quando você está somatizando, quando ir se livrar dessa carga, né? Que é uma carga. É uma carga. Eu não estou falando, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque tudo que estou falando é tudo que eu já passei. Então, eu venho trabalhando isso em mim. Então, é a pura verdade, gente. Você tem uma ideia, por exemplo, dores nas costas. São coisas que a gente guarda, a gente carrega nas costas. E que são coisas que a gente quer resolver com um remedinho ali para a dor. Não vai resolver. É paliativo. O único meio de você resolver é você entendendo e aplicando o que eu estou te dizendo. Então, para você entender e limpar tudo isso, para algumas pessoas é rápido, para outras demora mais. Lembra quando Jesus disse, ele curou uma mulher e ele disse, vai e não peques mais. Não é o pecado, eu não sei muito bem o que é pecado para você, mas o vai e não peques mais que ele estava dizendo era, se livra dessas coisas que te machucam. Porque se você não fizer, vai voltar. É básico. Então é a gente se livrar, porque eu não sei o que é pecado para você, mas são emoções que doem, que machucam. Por quê? O nosso sistema imunológico, ele faz com que essas coisas aconteçam. Então, se você fica nervoso, sente as costas, os nossos nervos, eles começam a travar, pode quebrar a coluna, porque aconteceu comigo. Então, o que temos que fazer é limpar e não sujar mais, entendeu? Então, a ideia aqui também é a gente, o que deveríamos fazer é desmistificar essa coisa das religiões, né? Que são coisas que a gente precisa cuidar. Mas espera um pouco. Peraí, deixa eu ver o que eu estava falando aqui. Espera um pouquinho. Eu não estou falando de religião. Perceba, eu estou falando da energia, das dores que a gente sente, de como que nós funcionamos, de como que nós somatizamos e como isso é prejudicial para nós. Eu falo de limpar, não é a mesma coisa que eu falava nas igrejas, né? Sei lá, como que é mesmo? Pecado, né? Que tá falando. Aqui eu falo de emoções. São coisas que nós precisamos realmente cuidar e desmistificar de religiões. Inclusive, tirar Deus é nosso. Nós, é o todo. Então, Deus não pertence a qualquer religião ou crença. Ele pertence a todos. Então, a ideia do que eu falo não é para atacar ninguém, pelo contrário, é união. Eu busco a união.
Eu falo de união e do autoconhecimento para que você possa se curar das suas dores, sejam elas pessoais, né? Profissionais. É liberdade. Liberdade de si. Porque a maioria das pessoas, mais de 90%, está numa prisão de si mesmo. Então, não é esse negócio de religião, nenhum homem tem o poder de salvar, nenhum homem tem o poder de te curar, nenhum médico tem o poder de te curar. A única pessoa que pode se curar é você. Quando nós tomamos um remédio que a gente se cura, não que aquele remédio não tenha a substância, mas se uma pessoa que não tem a crença que ela vai se curar e tomar um determinado remédio, pode ser o melhor remédio do mundo, não vai curar. Porque quem cura é esse poder de você, que você tem dentro de si. Então, meu interesse, assim, por entender como Deus, como o universo funciona, ele aconteceu lá em 1987, há muitos e muitos anos atrás, né? Na época, eu tinha 16 anos, acho quase 17, eu tinha um irmão de 7 anos, e o meu irmão foi diagnosticado com câncer, e pelo menos ali eu já tinha histórico na família de pessoas que tinham morrido, mas que eu tinha presenciado fui a primeira pessoa. E para mim foi muito doloroso, porque eu falava, Deus, então, as pessoas falavam assim, fulano morreu, foi Deus que quis, né? Então eu falava, então Deus mata a criancinha, e eu fiquei muito, muito mal naquela época, e não fiquei xingando Deus, nem, eu não, comecei nem reclamando, eu só questionei, procurei estudar. Então na época eu li acho que quase a Bíblia inteira, depois eu comecei a ver alguma coisa relacionada a Allan Kardec, eu acho que tinha uma outra autora que eu lia. Aí, depois de um tempo, tudo passou, eu vim para São Paulo, eu sou de Pernambuco, eu estou em São Paulo desde os 21 anos, então tenho 30 anos, e durante muitos anos estava muito preocupada ali, 7 anos, acho 6 anos depois abri empresa, já era muita responsabilidade, eu tive uma empresa por mais de 20 anos, então para fazer esse trabalho eu tive que me desfazer da empresa, porque eu tentei fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não conseguia. E por quê? Porque eu senti essa necessidade aos 45 anos, depois de várias dificuldades que eu tive de saúde, de reclamações, de achar também, né, começar a questionar. Então, aquelas questões que eu tinha lá aos 17 anos, elas ficaram uma cobrança maior de mim mesma aos 45 anos. Então, eu comecei a estudar tudo isso, e eu percebi tudo que poderia agregar na vida dos outros. E eu falei assim, eu tinha realmente que, já que hoje nós temos a oportunidade de falar para as pessoas, eu comecei a fazer um trabalho que eu falei, não, eu tenho que fazer. Tentei fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas não dava certo, né? A gente só tem 24 horas por dia. E aí é por isso que eu trago esse conteúdo para você, é por isso que eu procuro estudar sobre o assunto. Eu sei que é um assunto vasto, é um assunto, mas o que nós podemos agregar e melhorar nas nossas vidas, melhorar na tua vida, eu vou estar fazendo. Então, talvez você esteja se julgando, você acha que não vai conseguir. Então, eu só quero te dizer uma coisa. É um direito de todos. Não importa qual a tua situação atual, o que você esteja fazendo, o que você esteja passando. Se você trabalhar essas coisas na tua mente, no teu modo de pensar, principalmente trabalhar as energias, porque é elas que criam. Então, todas têm esse poder e todas têm esse direito. É só enxergar. Todos os dias você está tendo essa oportunidade. Aliás, foi para isso que você veio aqui. Você já parou para pensar que de lá de onde você veio, tem uma fila enorme de gente tentando nascer aqui e você conseguiu? Porque mesmo quando você está do outro lado, você precisa limpar essas cargas emocionais. E parece que a facilidade maior é vindo para cá. Principalmente você aprender
e o que você aprender, você passar para as outras pessoas. Que assim, parece que a gente chega aqui e esquece, né? Porque a gente precisa transmutar as energias para voltar melhor do que a gente entrou. Eu acredito, pelo menos pela até, que é uma coisa que vem fazendo com que as pessoas, elas acabam se perdendo e não encontrando, né? Porque as pessoas procuram a força verdadeira, né? Procura fora de si. E aí acaba não achando a sua força verdadeira, porque não está lá fora. Está em você. Você precisa sentir isso em você. Então, conhecimentos existem, muitos dos nossos ancestrais deixaram isso escrito, outros passaram de pais para filhos. Hoje nós temos a internet que nos conecta com o mundo inteiro para que a gente divida todas as nossas experiências. Agora, as proibições, né? Tem um outro lado de proibições que plantaram muito medo nas pessoas, o pecado. Você não podia falar há uns 200 anos aí, as pessoas tinham séria dificuldade. Pessoas que tinham conhecimento mais elevado, elas não podiam falar porque era complicado para elas, né? Então, e esses medo do pecado, então perceba, o pecado não existe, o que existe é somatização. Se eu penso negativo, eu vou somar e trazer e vou responder por isso. Ou seja, o que você mandou, levou. É isso. Isso é o pecado. Mas não da forma que era colocada para as pessoas. Então, como a gente vem no processo de evolução, tá tudo bem. O importante é hoje, né? É a gente buscar Deus que está dentro de você. Então, não, a ideia de Deus lá fora, bem, ele está aí com você. Sinta. E todos os julgamentos são seus, não dele. Não é indo para qualquer lugar que você vai buscar Deus, né? E você vai encontrar. Você só pode encontrar ele com você. Porque se a pessoa está aberta para Deus, se você manifestar em qualquer lugar, seja numa igreja, seja na Índia, no Japão, em qualquer lugar, você vai encontrar. A questão é você, estar com você. Então, é o Deus, é você encontrar você. Então, eu lembro de uma palestra que eu vi há muito tempo com o Rai Ribeiro, que ele dizia o seguinte, que não tinha nada a ver com o que eu estou falando agora, e ao mesmo tempo sim, né, falando de poder de si mesmo. Então, ele falava assim, por exemplo, pessoas mudam de estado, país, para se sentir melhor. A pessoa não vai se sentir melhor se ela leva... Ele fez uma analogia do seguinte, você não vai se sentir melhor se você levar você com você. O que estava dizendo isso? Porque está aqui dentro. Então, se você não está legal aqui dentro, você vai mudar de país ou de estado, você vai continuar. Porque você levou você com você. Então, o processo tem que ser de dentro para fora. Outro dia também eu estava lendo era o livro do... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Que ele conta a história de um meditador, que estava lá na Índia também, que eles precisavam pernoitar numa caverna, e naquela caverna, quando eles acamparam ali, chegou uma pessoa, uma espécie de monge, e ele falou assim, eu estou há 10 anos aqui, vocês precisam ir embora, porque esse lugar é meu. Então, Osho, aí eles falaram o seguinte, isso é a história do Osho, tá? Ele falou o seguinte, mas não adiantou, esses 10 anos de meditação, ele continuava ali dizendo que aquele lugar era dele, então, aqueles 10 anos que ele estava fora, que ele tinha largado a família, tudo para meditar, ele continuava com ele. Então, a mudança, não importa onde você seja, tem que ser de dentro para fora. Então, se você quer ter uma vida que você quer, que você deseja, precisa trabalhar a tua parte interior. Por quê? Eu vejo muitas pessoas, até existem muitos cursos, todas as pessoas procuram meio de ganhar dinheiro, ganha e perde. Então, se você se fortalece por dentro, você vai ter muita perspectiva de ganho, seja financeiro, pessoal, porque você vai ser uma outra pessoa no sentido de segurança, estar seguro de si, seguro com suas emoções,
seguro com seus negócios, seguro com seus relacionamentos, você consegue ver o todo, você consegue enxergar as coisas com clareza, ter paz e harmonia de espírito. Então, é necessário conhecer o seu funcionamento interno para você poder ter isso. Sem isso, fica quase que impossível. Como que você cria suas emoções? Qual o seu padrão de comportamento a partir de tais emoções? Ter o mínimo de conhecimento de como o universo funciona, de como você funciona, é fundamental. Se abrir para viver a vida que você quer, que você deseja. Então, é simples, é encontrar a verdade. Agora que você já sabe a verdade e que você é o único responsável por tudo que acontece e acontecerá em sua vida, você precisa iniciar a sua jornada consciente. Então, você precisa pelo menos uma vez por dia fazer uma conexão com a presença de Deus em você. Conexão. Você pode fechar os olhos na hora de dormir, fazer uma conexão de você com o teu corpo. Você pode também fazer um escaneamento, o escaneamento assim, você imagina quando você vai dormir, o que é você fazer um scanner? Imaginar o teu corpo lá do pezinho, vai até a cabeça, e você imaginar, se você pode imaginar a vibração, imaginar você, a cada hora, quando o teu corpo, cada membro com saúde, vibrando, com amor, isso também já vai te ajudar muito, isso é a consciência de você mesmo. Então, é isso. Eu espero que de alguma forma tenha te ajudado. Só lembrando, por exemplo, se você é do tipo que você dorme rápido, porque tem pessoas que não conseguem fazer isso, né? Então você pode fazer sentado, porque você faz deitado, você dorme, então faz sentado, agradece por cada célula do teu corpo. Eu não sei se você sabe, mas as nossas células, os nossos átomos são os mesmos de sempre, desde que o mundo existe. Então ele tem a sua certa consciência, então você falar com cada parte de você, que cada parte de você tem Deus. Bom, e ainda temos muito para conversar, eu trarei novos vídeos, se você gostou, você se inscreve no canal se você estiver no YouTube, no Facebook se me acompanha, no Instagram se me acompanha, pode mandar perguntas, se achar que deve, que vai ajudar outras pessoas também, compartilha a live. E é importante, eu quero te parabenizar se você está aqui até esse momento, porque se você está até aqui, até agora, é porque alguma coisa em você já está mudando, você já está buscando essa verdade. Então, ficamos por aqui e muito obrigada, Silene, com você. Bye, bye.